Olá, amigos, que bom podermos falar mais uma vez sobre a doutrina espírita, a mensagem consoladora que Deus enviou à Terra. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Ele chama a atenção das pessoas e existe muitos questionamentos a esse respeito. É sobre as reuniões mediúnicas no Centro Espírita. Vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná e também é diretor do Departamento de Mediunidade da Federação Espírita do Paraná. Também apresentaremos mais uma vez a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná, uma equipe que está de parabéns pela qualidade do trabalho que nos apresenta. O tema da mensagem de hoje é Conecte-se. Está no CD número 32, na faixa 4. Olá, Danilo, estamos felizes por ter você mais uma vez no programa. Danilo, nos diga inicialmente o que são as reuniões mediúnicas, porque muitas vezes nós ouvimos o termo reuniões mediúnicas espíritas. Existe alguma diferença entre reuniões mediúnicas e reuniões mediúnicas espíritas? Olá, Ivone. Olá, amigos que nos assistem. Uma alegria estarmos aqui de novo. As reuniões mediúnicas, Ivone, é o título que nós damos àquelas reuniões onde acontecem com a participação de pessoas que têm uma faculdade diferenciada, um relacionamento, uma inter-relação com espíritos em outra dimensão. Digo em outra dimensão, é comum a gente falar onde os mortos se manifestam, reuniões onde acontece que os mortos se manifestam, mas não necessariamente os mortos apenas é que se manifestarão, mas sim espíritos que estão na dimensão espiritual. Digo isso porque às vezes é possível a gente ter numa reunião mediúnica uma manifestação, uma comunicação de um espírito que não está desencarnado, que está vivo. Só que na condição de desdobramento, adormecido, ele vivencia muito mais a realidade espiritual, não se desliga totalmente do corpo físico, porque isso não se estabelece, não seria a morte, né, do corpo, mas parcialmente ligado, ele vivencia muito mais a dimensão espiritual e pode vir a reunião mediúnica se manifestar. Depois retorna à condição, é encarnado e continua a vida normal. Mas normalmente são esses espíritos que se encontram já na dimensão espiritual, desligados do corpo físico, a partir de um evento de morte desse corpo físico. Então, reuniões mediúnicas, nós diríamos, essas reuniões onde há esse intercâmbio com os espíritos, com esses espíritos da dimensão espiritual. Há sim uma diferença quando utilizamos o termo reuniões mediúnicas espíritas. Muito importante isso. Reunião mediúnica acontece desde que exista o médium e o espírito disposto a se manifestar. Ser médium ou manifestar essa faculdade não é apenas por parte daqueles que professam o espiritismo, têm a crença no espiritismo. Essa faculdade é inerente a todos, e a história, os registros da história demonstram isso. Então nós vamos encontrar esse tipo de reunião acontecendo não apenas dentro do espiritismo. As que acontecem nos centros espíritas, dentro, vamos dizer assim, do cobertor das orientações da doutrina espírita, têm diferenças das demais, né? Existe todo um processo de organização dessa reunião, uma preparação dos seus participantes, o objetivo propriamente dito que essas reuniões vão ter, e isso diferencia
de outras reuniões que irmãos nossos, de outras crenças, de outros credos, às vezes realizam, né? Então, a reunião mediúnica não é algo apenas do espiritismo, mas a reunião mediúnica é espírita, aí sim, porque ela atende às orientações que o espiritismo oferece na realização dessas reuniões. Danilo, há uma referência nas obras da codificação de que todos somos médiums. Como você explicaria essa referência? Em O Livro dos Médiuns, Kardec deixa isso muito claro para nós. A fala inicial do codificador é no sentido de que todos nós temos o potencial, a faculdade de fazermos percepções da dimensão espiritual e, por consequência, dos espíritos que estão, nesse momento, habitando essa dimensão espiritual. Aquelas sensações que, porventura, nós temos, a gente ainda brinca, tive um arrepio, parece que eu senti alguma coisa, às vezes até percepções visuais, parece que eu vi, podem ser, verdadeiramente, momentos de contato, de influência desses espíritos encarnados sobre nós. Isso é natural e normal acontecer. Os próprios pensamentos que nós captamos, as inspirações dos espíritos que estão a nos auxiliar, algumas religiões falam dos anjos guardiões, espíritos protetores, mas o que é a realidade é que todos nós temos espíritos que nos acompanham desde o nosso nascimento nessa proposta de nos prestar auxílio. E como é que eles prestam? Normalmente pela inspiração e nos levando por intuição a fazermos temos certas atitudes, corrigimos certos pensamentos, certos sentimentos, enfim, eles nos ajudam a trilharmos um caminho correto. De que forma? Pelo pensamento. Eles fazem isso e nos inspiram. Então, nesse sentido, todos nós temos essa capacidade de fazer a percepção dos espíritos que estão na dimensão espiritual. Nesse sentido, somos todos médiuns. Mas de uma forma estrita, e aí o livro dos médiuns ele vai dizer, a partir de agora, em determinado momento do livro, toda vez que me referir ao médium, estarei dizendo àquele que tem essa percepção ostensiva. O que é a percepção ostensiva? Aí são aqueles que, de fato, têm uma faculdade e se manifestam no seu corpo físico, a faculdade mediúnica, de amplo leque de propriedades, de percepções. Alguns ouvem, outros veem, alguns percebem o pensamento e escrevem, psicografia, psicofonia, evidência, ou seja, variada a ordem dos tipos de faculdade mediúnica que se manifestam no corpo físico. Então, esses espíritos reencarnados que têm a manifestação nesse potencial, clara, presente, patente, aí ele chama de médiuns e é o que ele trata em toda a obra, o Livro dos Médiuns. E retomando a reunião mediúnica, como é que se organiza uma reunião mediúnica? Para que se organize uma reunião mediúnica dentro de um centro espírita, a gente tem que observar uma série de orientações que o codificador nos apresenta em todos os livros da obra básica, mas em especial o Livro dos Médiuns. Existem cuidados que deveremos ter no que diz respeito a como realizarmos o cenário físico dentro do centro espírita, os cuidados, como atender esses cuidados, como compor esse espaço em que vai acontecer a reunião mediúnica, alguns cuidados com esse espaço, no aspecto daqueles que vão participar, né? Há também a necessidade de se organizar muito bem a equipe, o grupo que estará ali presente. Existem necessidade de termos trabalhadores, chamamos assim trabalhadores ou voluntários, aqueles que participam das reuniões, atendendo a funções diferenciadas. E, principalmente, estas pessoas, esses amigos, esses voluntários que participam, devem ter toda uma preparação anterior à participação nas reuniões mediúnicas para que possam estar habilitados a participar, tanto no campo do conhecimento do que como acontece o fenômeno, qual é a melhor maneira de se comportar diante
das nuances do fenômeno acontecendo, assim como também de uma preparação pessoal, particular, íntima, psicológica, equilíbrio emocional, também o equilíbrio do corpo, a saúde do corpo, tudo isso tem que ser muito bem observado para que a gente possa construir esta reunião mediúnica dentro do centro espírita e passar a participar dela, torná-la algo prático dentro da casa espírita. A questão dos participantes na reunião mediúnica é de extrema importância, né? Quem são os participantes de uma reunião mediúnica, Dani? Inicialmente, nós vamos contar com os médiums, ou seja, aqueles que têm a faculdade ostensiva para que se estabeleçam o contato e as comunicações com os espíritos aconteçam. Nós vamos compreender a necessidade de termos participantes que vão atuar como dirigente dessa reunião, observar se tudo está correndo a contento, se algo diferente necessita de uma intervenção, um ajuste no momento. Às vezes esse dirigente também é um outro elemento que a gente chama de dialogador, aquele que estará juntamente ao médium promovendo esse diálogo, esse contato com os espíritos quando se manifestam. Teremos outros companheiros que aí não necessariamente na condição de médiuns ostensivos, mas participarão, que a gente chama de uma equipe de apoio. São companheiros que durante a reunião, tal a complexidade, a gravidade da atividade, estarão ali em preces, em vibrações, para fazer o que a gente chama assim, da construção e manutenção de uma psicosfera favorável, de que boas energias se estabeleçam ali naquele ambiente, naquela sala, para que possa ocorrer a comunicação dentro da maneira mais exitosa, que aí temos que observar não apenas o resultado do contato, da comunicação em si, mas principalmente da segurança de todos aqueles que participam, em especial do médium, que é aquele que se oferece para o contato direto, para o transe, aquele que recebe toda a carga vibratória dos espíritos que se comunicam, e junto dessa carga vibratória vem as dificuldades desses espíritos, os sentimentos, né, as suas aflições, o médium capta isso. Então, se esse ambiente não for favorável a ele, essa psicosfera vibratória, ele pode ressentir, né, e gerar nele dificuldades. E qualquer pessoa que frequente um centro espírita poderá participar de uma reunião mediúnica se ela tiver vontade, se ela assim desejar também? É necessário todo um preparo antecipado daqueles que vão participar. Então, o próprio codificador já coloca na obra O Livro dos Médiuns, né, que é uma obra que podemos dizer assim, é um manual para aprendermos a realizar as reuniões mediúnicas e participar da reunião mediúnica. O próprio codificador coloca ali uma referência muito grave a respeito das participações em reuniões mediúnicas daqueles que não estiveram preparados para tal atividade. E ele vai dizer, reuniões mediúnicas abertas ao público, que comparece sem entender o que é, ele jamais recomendaria, né? Então, a gente observa, primeiramente, aquele que vai participar da reunião mediúnica pode-se entender como aquele experiente, aquele cientista que vai, por exemplo, a um laboratório, participar de um laboratório de experiências, que precisa conhecer o que é a experiência, precisa conhecer do assunto que trata a experiência para que não ocorram acidentes, né? Alguém que não é químico e entra dentro de um laboratório, de repente vai ver ali, o próprio exemplo que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, né, vai ver um copinho com um líquido transparente achando que é água e na realidade é ácido sulfúrico. É um ácido muito grave, né, para a nossa saúde. Então pode se queimar, se machucar. Da mesma forma a gente deve entender a reunião mediúnica. Então alguns requisitos básicos são muito necessários para quem quer participar. Primeiramente, ter conhecimento do que é mediunidade, né? Um estudo aprofundado sobre mediunidade, entender como o fenômeno acontece, o
que está se dando na hora que acontece a comunicação, o trânsito, o que está acontecendo com o médium, com o ambiente em que estão todos presentes. Isso, aprender o que é, para também aprender como agir nesse momento. É necessário, então, conhecimento para você estar apto a atender a tarefa e as exigências que ela, porventura, apresente. Um outro aspecto também de fundamental importância, tal a natureza dessa relação com o mundo espiritual, como disse, o contato pode não, ele gera uma série de momentos em que os participantes da reunião têm que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico muito grande, tal as dificuldades que são apresentadas. Por exemplo, o médium, nessa relação com o espírito, recebe uma carga, como disse, né, energética do espírito, e ele faz percepções das dores, do sofrimento, das angústias desse espírito, às vezes espíritos que se manifestam com uma carga de ódio, de raiva muito intensa, às vezes os espíritos obsessores se manifestam e querem trazer todo o ódio dele, querem falar da revolta, da vontade de vingança, e tudo isso gera uma vibração, uma perturbação para o médium, ele capta tudo isso. Se ele não está preparado psicologicamente, emocionalmente, não entender o que está acontecendo, ele sofrerá consequências com certeza. Então, o que a gente recomenda para o participante é ter conhecimento da tarefa, condições físicas e psicológicas para participar da reunião. Físicas no sentido que essas percepções muitas vezes refletem no funcionamento do nosso corpo físico. E aqueles que não o têm de forma saudável podem sofrer consequências. Kardec, certa feita, foi perguntado no Livro dos Médiuns se a mediunidade gerava a loucura, né? E ele deixa muito claro, a faculdade em si não, mas o mau uso dela poderá gerar consequências ao corpo físico. E qual é o direcionamento que o atendente na casa espírita deve dar àquela pessoa que chega à casa espírita com sintomas de mediunidade? Isso é algo frequente que acontece, né? Em primeiro lugar, nós conseguimos identificar os elementos que nos dirão que alguém tem a faculdade mediúnica ou não. Eles podem ser, às vezes, muito sutis, algumas vezes são patentes. Então, claro, ali, a hora que acontece no atendimento, a manifestação ostensiva. Mas outras vezes são sintomas de ordem física, algumas sensações, algumas leituras que a pessoa que está sendo atendida diz ter dessas percepções espirituais. Então, é algo assim muito delicado e que leva muito tempo para se fazer a percepção disso. E que o atendente deverá ter muito tato, muita sensibilidade, muita calma. Às vezes acontece a gente observar, logo num primeiro momento, já a indicação de quem atende, né? Isso é mediunidade. Existem sintomas que se manifestam que às vezes estão relacionados a problemas de ordem orgânica. E quando satisfeitas por um tratamento, atendidas, desaparecem. E não era mediunidade, né? Então, isso leva algum tempo, muito tato, muita experiência de quem está a observar. A indicação que nós devemos dar é que a pessoa continue a ser atendida no que a gente chama esse atendimento, são os diálogos fraternos, que participe das atividades dentro do centro espírita, das terapias espíritas, que tome o passe, a água frutificada, participe das reuniões públicas, das palestras, e que ao tempo vá se harmonizando, ambientando com as energias que ele encontra dentro do centro espírita, para se observar se realmente é a manifestação da faculdade mediúnica. Às vezes a pessoa chega em total desequilíbrio emocional, porque é impactante algumas coisas que acontecem que nos levam a entender que seja mediunidade. Impactante da forma como que acontece no início, mas depois que a gente toma ciência, compreende o que é, como acontece, por que acontece, a gente vai se acalmando e as coisas entram em sintonia e harmonia.
Mas essa seria sempre a indicação, a busca do equilíbrio, o reequilíbrio psicológico, emocional daquele que se apresenta antes de qualquer coisa. Depois a gente vai observar como dar andamento, né, a essa possível faculdade que se apresenta ou não. Que atividades a gente vai recomendar. Danilo, nós agradecemos a sua participação no programa e sendo esse um assunto que tem assim muitas questões a serem tratadas, voltaremos a trazer esse assunto e gostaríamos de desde já te convidar. Com certeza, estarei sempre à disposição, Ivone. Muito obrigada a todos vocês que mais uma vez estão assistindo a este programa e vamos ver agora a mensagem do Momento Espírita. Muita paz a todos. Primeiro ela encontrou a lua. Descoberta fabulosa. Conectou-se com ela. Que alegria! Lua, lua, repetia para mim e para todos que ia encontrando pela via movimentada em frente à escola. Sua admiração parecia estar dizendo: como vocês não estão todos olhando para o alto? Como vocês não estão admirando aquilo lá no céu? Debruçou-se na janela de um veículo parado. Convidou a menina desconhecida para contemplar o astro também. Lua. E apontava para a grande letra C, firmada na amplidão laranja daquele final de tarde de outono. Depois começou a me falar numa língua estrangeira, difícil, mas extremamente bela. Falar sem parar, como quem precisa contar e contar. Estou aprendendo com ela, um pouquinho cada dia. Eu segurava sua mão fortemente, pois de tão rápida, tão leve e feliz, ela poderia a qualquer momento sair voando por aí. E não tínhamos permissão para levantar voo naquele momento. A outra mão, livre e agilíssima, agarrou uma bolsa de mulher e puxou. Oi, disse minha filha, sorrindo em meio a duas covinhas. Desculpe, disse eu, meio sem jeito. Aquela pessoa cruzava nosso caminho a passos largos e olhar duro. Não sabíamos seu nome, de onde vinha, para onde estava indo. Só vimos que ela cuidava do chão e da bolsa. Retribuiu o cumprimento com um sorrir inesperado e seguiu. Amélie tem superpoderes. Um deles é enxergar pessoas invisíveis e se conectar a elas. Mais adiante, ela descobriu um homem de meia idade, tez castigada pelo sol, puxando com dificuldade um carrinho repleto de recicláveis. Ele estava embalado, não poderia parar na ladeira, mas foi irresistível. Oi, disse ela, encantadora, sacudindo as mãos. Não era um oi pro forma, por educação, não. Ela mudou o rumo de seu caminhar e foi até ele exuberante. Ele freou com dificuldade, recostou um instrumento de trabalho com cuidado, pois o peso era imenso. Soltou as mãos da barra e fez questão de cumprimentar como se deve, como gente mesmo, mão com mão, olhando no olho. E tudo isso aconteceu em menos de 10 minutos de nossas vidas. A partir desse dia, passei a buscar minha filha na escola, deixando o carro o mais longe possível dos portões, só para poder caminhar mais em sua companhia e ser surpreendido todas as vezes. Em tempos em que falamos tanto em conexão, em estarmos conectados com o mundo todo, poderíamos levantar uma questão. Que tipo de conexão realmente devemos buscar na vida? Com o que devemos nos conectar? Termos milhões de informações não nos faz melhores e mais felizes. Sabermos que a comunicação está veloz como nunca não resolve nossos conflitos. Ler o que escrevem e pensam nossos amigos não nos faz menos solitários. Onde está então a verdadeira conexão? Onde sempre esteve, no coração. Nada mudou. Nossas carências ainda são as mesmas.
E o caminho para construirmos uma sociedade mais digna permanece o mesmo: o amor. Assim, faça conexões com essa força maior que nos rege através da sua sensibilidade. Conecte-se à sociedade através de seu próximo. Esteja conectado ao mundo através de sua família. Conecte-se ao universo todo através do amor.